Fala galera, tudo certo? Aqui é o professor Rodrigo Barroncas de Química do EIVEST e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre ligações químicas. Vamos trazer alguns aspectos introdutórios referentes às ligações químicas, vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto tão importante para a gente, tá? Então vamos lá, vamos começar com alguns questionamentos iniciais dentro dessa problemática, dentro desse contexto. Vamos começar se perguntando, né, o que danado é que são as ligações? O que são, afinal de contas, as ligações químicas? Então, vê só, acompanha comigo o raciocínio. Quando a gente para pensar e para ver a infinidade de compostos que existem na natureza, tá? Começamos a perceber, lembra quando lá no começo a gente estuda a substância, vê o que é uma substância simples, o que é uma substância composta, a gente começa a perceber que em boa parte dos casos, os átomos eles não existem de maneira isolada, tá certo? Eles estão geralmente combinados com outros átomos, seja do mesmo elemento químico, gerando as substâncias simples, seja de outros elementos químicos gerando substâncias compostas, né? Lógico, temos os casos dos gases nobres, né? Que têm uma independência, digamos assim, existencial, vamos colocar entre aspas, né? Eles são gases monoatômicos, mas quando a gente para ver a infinidade de coisas que existem, a gente percebe que esses átomos desses elementos químicos existem combinados, tá? Então, o que é que permite essa combinação? O que é que permite que eles estejam aí juntos? São as danadas das ligações químicas, tá? Então, as ligações é justamente a maneira pela qual um átomo interage com o outro e eles se mantêm, de certa forma, digamos assim, juntos, tá? Eles mantêm uma interação uns com os outros, tá? Então vamos lá. Além de saber o que são ligações, é importante a gente problematizar por que danado que essas ligações são formadas. Por quê? Por que são formadas as ligações? Vamos pensar o seguinte, eu tenho o costume de trazer o seguinte raciocínio, a seguinte problematização para a gente, tá? Na natureza, as coisas tendem a buscar a estabilidade. Beleza? É uma analogia meio tosca o que eu vou falar, mas veja se você acompanha comigo o raciocínio. Imagine duas pessoas, certo? Elas mantêm um relacionamento, mas cada um mora no seu lugarzinho. São dois aluguéis, cada um paga o seu. São duas internets, cada um paga a sua. São duas contas de luz, duas contas de água, enfim. Em algum momento eles percebem que talvez seja mais econômico, eles tenham menos gasto, se eles passarem a morar juntos e comungarem de um mesmo aluguel, de uma mesma conta de internet, de uma mesma conta de luz e assim sucessivamente. Então, de certa forma, a gente vai dizer que essa interação, essa junção deles se deu com a visão econômica em certo ponto, tá? De buscar economia, de ser mais estável financeiramente para eles. Eu sei, átomos não são pessoas, átomos não pensam, átomos não falam, mas eu gosto de trazer só essa interação para essa imagem, tá certo? Para a gente fazer uma comparação em relação a termos energéticos, tá? Vamos sair agora, vamos fugir um pouquinho desse pensamento e vamos pensar agora em termos atômicos, tá? Vocês têm átomos que isoladamente eles têm um certo nível de energia, beleza? E quando eles se ligam, tá certo? Quando acontece dessa energia abaixar enquanto eles se aproximam, enquanto eles interagem, mostra-se que é favorável à formação de uma ligação, e então nós temos o estabelecimento de uma ligação química, tá certo? Então ela se forma porque esses átomos adquirem uma maior estabilidade energética quando isso acontece. E nós podemos pensar também sobre a natureza dessas ligações. Vamos analisar dois sistemas, ou acompanhar comigo aí esses dois sistemas, tá? Nós temos aí um primeiro sistema de uma solução aquosa de NaCl, certo? Então nós temos o sal de cozinha, o cloreto de sódio dissolvido em água, e nós temos uma solução aquosa de sacarose aí no exemplo também, tá? E essa solução aquosa de sacarose, no caso seria a sacarose, o açúcar dissolvido em água. Acompanha comigo aí, ó, veja. No primeiro sistema, você percebe que é utilizado um gerador, os terminais são colocados dentro dessa solução aquosa e a lâmpada acende, ou seja, esse sistema, a solução aquosa de NaCl, permite, né, o fluxo da eletricidade por aí. Já a solução aquosa de sacarose, a lâmpada não acende, o que nos leva a concluir que
nessa solução de sacarose não há, digamos assim, a permissividade alta nessa passagem da corrente elétrica, da eletricidade. Isso nos faz refletir qual seria a natureza das ligações. Será que a natureza é a mesma? Porque a gente está vendo que dois fenômenos diferentes são analisados aqui. Nós temos uma solução na qual essa lâmpada acende e outra na qual a lâmpada não acende. Isso, vamos mais a fundo entender a natureza dessa ligação, vamos buscar entender por que danado isso acontece em um caso e não acontece no outro. Vamos nos aprofundar no estudo das ligações. Vamos começar falando um pouquinho de teoria do octeto, que eu acho que é primordial para a gente começar a estudar ligações, é falar de teoria do octeto. E eu não posso falar de octeto sem falar de gases nobres, porque é a partir deles que vamos começar a discussão, tá? Os gases nobres, a galera do grupo 18 da tabela periódica, nós teremos hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, massa. Mas vamos lá, vamos analisar esses gases nobres. Eles já têm esse nomezinho de gases nobres, né? Porque até algum tempo atrás imaginava-se que eles não formavam compostos, né? Isso, eles são gases monoatômicos. Hoje nós sabemos, nós conseguimos formar compostos com xenônio, por exemplo, mas a priori nós tínhamos isso. Eles têm uma boa estabilidade enquanto gases, enquanto monoatômicos, sem formar ligações químicas, tá? E aí a gente vai analisar agora um pouco mais a fundo por que danado que eles são assim, né? O que é que confere essa estabilidade? Vamos falar um pouquinho aí da configuração eletrônica desses átomos, tá? Se você olhar a configuração eletrônica, é do tipo Ns2NP6. Tem uma exceção que é o hélio, o primeiro gás nobre, né? Que tem a sua distribuição do tipo 1s2. Mas todos os demais, do neônio em diante, são do tipo Ns2NP6. Ou seja, o neônio é 2s2, 2p6, o argônio é 3s2, 3p6, e assim sucessivamente. E aí começou-se a perceber que essa configuração eletrônica confere estabilidade a esses átomos. E aí, pelo fato deles terem uma estabilidade legal, eles não têm essa avidez pela formação de ligações químicas. Então essa teoria do octeto baseia-se no fato de que na formação das ligações os átomos estão buscando o seu octeto. Que danado seria o seu octeto? Seus 8 elétrons na camada de valência. E quais seriam esses 8 elétrons? Na configuração Ns2NP6, 2 elétrons no S, 6 elétrons no P, juntos totalizam 8 elétrons, octeto, tá? Quanto aos outros elementos, então, o que é que nós teríamos? Vamos pensar aí um exemplo com o sódio, um metal, que tem 11 prótons, né, isso, e sendo um átomo neutro também 11 elétrons. E o flúor, um ametal, número atômico 9, 9 prótons, sendo um átomo neutro, 9 elétrons. Fazendo a configuração, percebemos que o sódio tem a configuração S2, 2S2, 2P6, 3S1. E o flúor teria um S2, 2S2, 2P5. Pensando em termos de octeto, vamos analisar primeiro o sódio. Como é que o sódio poderia fazer para completar um octeto, chegar no Ns2NP6? Uma forma seria ele ganhar 7 elétrons, partir para 3S2, 3P6. E aí ele completaria a camada 3S2, 3P6, teria o seu octeto. Mas uma maneira que seria muito mais viável energeticamente é a perda de um elétron. Veja, 3S1, se ele perde esse 1 elétron, né, ele agora passa a ter, olha, internamente aqui, um octeto completo, 2S2, 2P6. Já se a gente for analisar em termos ao flúor, beleza, você pode dizer, professor, ele pode perder esses 7 elétrons, o 2S2, 2P5, e ficar com um S2, que seria, entre aspas, o octeto do hélio. Mas é muito mais viável energeticamente que esse cara ganhe um elétron. E aí, ganhando um elétron, você teria não o 2P5, mas com um elétron você teria a configuração tipo 2P6, e ele teria 2S2, 2P6, teria o seu octeto completo também. Tá? Então a gente vai começar a estudar ligações levando no coração essa ideia da teoria do octeto, tá certo? Dos átomos ligando-se, buscando essa estabilidade que é conferida pelo octeto. Óbvio, eu quero deixar
uma observação muito importante aqui, tá certo? Essa teoria do octeto não tem nenhuma exceção? É claro que tem. Tem várias exceções à teoria do octeto. Mas essa ideiazinha vai se aplicar a muitos dos compostos que a gente vai estudar, que a gente vai analisar. É evidente que esses desvios do padrão a gente vai estar apresentando, vai estar discutindo como e o porquê durante o nosso curso. Mas, a priori, vamos tomar aí essa teoria do octeto, tá? Já sabendo, é evidente, que existem limitações nela, que existem contrações e expansões do octeto. Ou seja, quando eu falo contração, a galera que fica estável com menos do que esses 8 elétrons, e a expansão é a estabilidade de certas espécies atômicas com mais de 8 elétrons nessa câmara de valência, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a estabelecer uns paralelos entre octeto e energia de ionização. Que danado seria isso? Vê, olha aqui, ó, onde o nosso marcador está mostrando a coluna que fala dos elementos, e eu coloquei ao lado aqui a configuração eletrônica, tá? O sódio termina em S1, o magnésio em S2, alumínio S2P1, e assim sucessivamente para cada um dos elementos químicos aqui. E aí vamos começar a relacionar o octeto com a energia de ionização. Como assim? Primeiro, que danado é a energia de ionização? Lembre-se, a energia é necessária para a gente fazer a remoção de um elétron daquele átomo, beleza? Então veja só. Vamos analisar o sódio. Vamos ver o sódio aqui. Olha a primeira energia de ionização do sódio, quanto é. E olha a segunda energia de ionização do sódio, quanto é. Tá? Perceba que é um valor muito grande. E o que é que justifica esse valor tão grande? Veja, é um fato. Tá? Sempre que você sai de uma primeira para uma segunda energia de ionização, ou seja, você já retirou um elétron e vai retirar um segundo, é mais difícil. Perceba que se repete para todos. As segundas energias de ionizações, elas são maiores do que as primeiras energias de ionização. Tá? Mas você percebe que já no sódio, essa distância é muito grande. E vamos buscar entender o porquê disso. Tá? A primeira energia de ionização ela é naturalmente menor do que a segunda, pelo fato de que quando você arranca um elétron, né, agora você de um átomo neutro, você passa a ter mais prótons que elétrons, e esses prótons acabam atraindo melhor esses elétrons, tá certo? E como eles atraem mais fortemente, fica mais difícil arrancar um segundo elétron, beleza? Mas vamos analisar o porquê o sódio tem essa disparidade tão grande. Vamos analisar a configuração eletrônica do sódio. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Massa. Veja, o que foi que a gente falou na última lâmina, no último slide? A gente falou que se ele perde esse 1 elétron aqui, ele passa a ter um octeto completo, não é isso? E aí a segunda energia de ionização, ela é infinitamente maior. Porque lembre, esse octeto, a gente acabou de falar, ele confere uma estabilidade. Então, se você vai retirar esse elétron, você vai quebrar essa estabilidade. Para quebrar essa estabilidade, você vai precisar gastar muita energia. Você vai precisar de muita energia para ionizar, para arrancar esse elétron. E isso justifica essa disparidade tão grande, tá certo? Vamos pensar no magnésio. O magnésio ele é S2. Se ele perde um elétron, a primeira energia de ionização, ó, ele passa a ser S1. Para essa segunda energia de ionização, ó, foi feita, agora ele perdeu o S1, S2, ele agora tem a sua camada interna, que é do tipo S2P6, tá? E agora a terceira energia de ionização ela é muito maior, porque ele tem um S2P6, ele tem um octeto, a estabilidade é mais alta, né? Ele é mais estável, e aí para quebrar essa estabilidade tem que gastar muita energia. Vamos descer aí nessa sequência e vamos pensar aí no cloro, tá? Ó, o cloro, ele tem a sua configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Confere a energia de ionização, a primeira energia de ionização do sódio com a do cloro. A do cloro é muito maior. Significa que é muito mais difícil arrancar esse elétron do cloro. E por que danado que é tão difícil arrancar esse elétron do cloro? Ora, porque olha a configuração dele, 3s2, 3p5. Para chegar no octeto, né, ele precisaria ganhar um elétronzinho apenas para chegar em 3s2, 3p6. Então ele tem uma tendência muito maior
a ganhar esse elétronzinho que está faltando para chegar ao octeto, do que necessariamente ir perdendo elétrons até chegar no octeto interno. Tá massa? Vamos levando esse raciocínio um pouco mais à frente, que a gente vai deixar as coisas mais claras. Tá bom? Só para a gente discutir, por exemplo, pegue o alumínio, S2P1. Se ele perde esses 3 elétrons, esses 3, a quarta energia de ionização seria muito maior, porque você passa para o octeto interno do alumínio. E aí, para quebrar o octeto, você precisa gastar muito mais energia. Tá? O nosso próximo ponto é fazer a relação do octeto com a eletronegatividade. Primeiro, lembrando que danada é a eletronegatividade, tá? Que é essa tendência que um átomo vai ter de atrair elétrons de outras espécies atômicas quando em uma substância composta. Tá? E aí a gente tem aqui a nossa tabelinha de eletronegatividade, e a gente já discute, né, que a eletronegatividade, se a gente for pensar num termo geral, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, né? De maneira que a gente pode dividir a tabela em 2 pedaços aí, metal e ametal. Os metais, eles têm eletronegatividade menor, então a gente pode dizer que eles são eletropositivos, e os ametais, eles têm eletronegatividade maior, ou seja, eles tendem mais a atrair esses elétrons. E isso vai levar a gente a uma conclusão, tá? Que os ametais, eles têm eletronegatividade maior, então eles tendem mais a atrair elétrons e, consequentemente, a ganhar elétrons. Já os metais que têm eletronegatividade menor, eles são mais eletropositivos, eles teriam a tendência a perder elétrons e chegar ao seu octeto interno. Tá? Se a gente fosse discutir a fila decrescente de eletronegatividade, tá? Nós teríamos na ordem flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre e carbono. Tá? É só você olhar aqui, ó. A gente pegou os elementos baseados em suas eletronegatividades, tá? Do maior para o menor na sequência. E essa fila decrescente de eletronegatividade é muito importante quando a gente for estudar mais à frente polaridade de ligações, tá? E polaridades, consequentemente, de moléculas. Mas só para você pegar essa fila decrescente de eletronegatividade e colocar aí no fundo do seu coração, lembra da seguinte frase: fui ontem no clube, briguei e saí correndo, tá? É uma maneira que a gente tem de memorizar essa fila de eletronegatividade, tá? Então, só resumindo esse ponto aqui que a gente discutiu da relação do octeto com a eletronegatividade, nessa busca pelo octeto, nós teremos ametais com a tendência a ganhar elétrons e metais com a tendência a perder elétrons. Enfim, vamos chegar aos tipos de ligações químicas. São 3 os tipos básicos de ligação química que a gente vai estudar, tá? Nós teremos, inicialmente, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, tá? E como é que a gente vai entender cada uma delas? Vê, a ligação iônica é uma ligação em que há transferência de elétrons, tá? A gente vê por essa imagenzinha aqui, ó, essa arte de um átomo presenteando uma outra espécie com um elétron. E essa ligação iônica, ela é característica de metal e ametal, tá? De uma ligação entre metais e ametais. Como a gente viu no último momento, os metais eles têm essa tendência a perder elétrons, os ametais com tendência a ganhar. Então, se um quer perder, o outro quer ganhar, há uma transferência, uma doação de elétrons. A gente vai se aprofundar mais na ligação iônica adiante. A ligação covalente é uma ligação que se dá por compartilhamento de elétrons. Como assim? Tá? Você tem, em geral, ametais envolvidos no processo. Esse desenhozinho aqui, ó, mostra pra gente espécies dividindo, compartilhando seus elétrons. E assim, ametais a gente já viu que eles são espécies que têm tendência a ganhar, certo? Se um quer ganhar, o outro quer ganhar, então vamos dividir. É mais ou menos, vamos fazer uma analogia meio tosca, mas só para você ver se acompanha a ideia. A analogia é a seguinte: imagine 2 pessoas, você e seu amigo, ambos querem passar no vestibular. É um fato, tá? Todo mundo quer esse sonho aí, da universidade, né? Todo mundo aí lutando para isso. E aí o que acontece? Vamos supor que você tem um livro de história, o seu amigo tem um livro de geografia, vocês querem um curso que precisa muito de história e geografia, vocês precisam avidamente por esse livro, por esses livros, né? Não é justo o seu amigo que tem o livro de história te dar o livro de história e dizer: toma, fica com o meu livro, eu fico sem nada.
Também não seria muito legal para você pegar seu livro de geografia, dar para o seu amiguinho, né? E dizer, toma meu livro de geografia. Pensa, qual é o raciocínio natural? Pô, nós dois precisamos, então vamos sentar juntos, vamos compartilhar desses livros, vamos dividir isso que tanto queremos, tá? Então aí essa ligação covalente é uma ligação de compartilhamento de elétrons, de um átomo e outro átomo estarem ligados, dividindo os elétrons, tá? E no terceiro caso, que nós temos a ligação metálica, a gente vai explicar esse modelo por meio da ideia de um mar de elétrons, tá? Que a gente vai discutir mais profundamente adiante nas próximas aulas, e ela é uma ligação que se dá por metais, tá certo? Então, galera, esse nosso começo, esse primeiro bloco, é só para a gente discutir um pouco sobre as ligações químicas, os tipos de ligações e fazer toda essa analogia que a gente fez, todo esse contexto envolvendo octeto, eletronegatividade, tá? Mais adiante a gente vai estudar especificamente a fundo cada um desses tipos de ligações. Um cheiro enorme para todos, bons estudos, qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá? Vai lá no Instagram, quem tiver meu WhatsApp fica à vontade, manda um alô, tira tuas dúvidas, estamos aqui para isso, até mais, até a próxima.